Porquanto, quem quiser salvar a sua vida psique, perdê-la-á. E quem perder a vida psique por minha causa, achá-la-á. Irmão, não fique sendo governado pelo sua vida da alma, não é? Siga o Senhor na simplicidade. Como seguir o Senhor na simplicidade? A palavra. Ah, mas eu não aguento a imersão, não estou acostumado a isso. Irmãos, vamos negar a si mesmo e seguir, e você vai ver o resultado disso. Se o resultado disso gerar morte, então não é. Mas se o resultado de seguir o Senhor gerar muita vida e bênção, irmão, é para você seguir mesmo. Ó Senhor Jesus. Então, na prática, seguir de perto o ensinamento dos apóstolos. Ó Senhor Jesus. Hoje, infelizmente, a luz expõe situações em que, irmãos, mesmo no passado, durante todos os 40 anos do ministério de Irmão Dong, muitos que diziam seguir o ministério eram com o Irmão Dong. Claro que muitos realmente seguiram, mas alguns que diziam que seguem o ministério, só que você vai verificar que ele na sua própria igreja, na sua própria região, faziam o que queriam, não é? E filtravam a palavra de acordo com a conveniência, e principalmente com relação às ferramentas, porque praticar as ferramentas incomoda, comportagem incomoda. Eu quero viver a minha vidinha de pregar boas palavras, né? E agora pregar evangelho incomoda muita gente, viu? Ó Senhor Jesus. E aí, né? Aí, como que não bastasse isso, vem a imersão e grito de guerra. Não aguento mais, agora não aguento mais, né? Aí, irmãos, tá se forçando uma situação em que ou eu sigo, ou eu sou exposto que não sigo. Porque durante 40 anos no ministério Irmão Dong muitos estavam ali camuflados, estavam ali meio escondidos, diziam que seguiam, e para não seguir, então isolavam os irmãos do Irmão Dong, falavam outra palavra, camufladamente, é ou não é? Então, irmãos, isso vai isolando a palavra de tal maneira que vão recebendo outra dieta, e hoje fica fácil de manipular. Irmãos, fala uma palavra que não seja a palavra profética para os adolescentes. Eles sentem na hora, eles têm um paladar tão apurado pela palavra do Senhor. Se você falar uma palavra filtrada ou falar uma palavra alterada, eles percebem na hora. Opa, isso aqui está com outro sabor, outro gosto. Não é a palavra profética, né? É ou não é verdade? Então, irmãos, vamos seguir de perto. Todas as igrejas, todos os irmãos que seguiram de perto a palavra, irmãos, não foram afetados por isso. 2 Timóteo 3. Ó Senhor Jesus. Versículo 10. Ó Senhor Jesus. Versículo 10. Tu quem? Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. O que está abençoando esses adolescentes? Eles seguem de perto a palavra. E as igrejas que seguiram de perto, os irmãos e irmãs que seguiram de perto a palavra, irmãos, ficaram firmes e saudáveis. Por isso, irmão, a melhor coisa, não se afaste
do que o Senhor está falando. É a nossa maior segurança de manter-se saudáveis, tá? Então, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, e não só o meu ensino, que são as palavras, né? E também o meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Como você vai seguir de perto? Só acompanhando de perto, sabendo, né? Acompanhando Paulo. Você vê como Paulo, em uma determinada situação, como é que ele procede, né? Em determinada situação você consegue desvendar o propósito que ele tem no coração. Ele não está ali fazendo a sua própria obra. Paulo não estava ali para buscar a sua própria glória dos homens, não. Paulo tinha um propósito correto, limpo, não é isso? A fé, né? Qual a fé de Paulo? Paulo cria, ainda que as coisas não existam, ele vai pela fé. Às vezes você vê uma situação de uma igreja, parece que tudo está se perdendo, mas Paulo tinha fé, né? E hoje, irmão, mesma coisa. Hoje parece que tudo vai naufragar. O Senhor preserva para si os 7.000 homens que não dobraram a Baal. Timóteo viu a longanimidade de Paulo, a paciência, né? O amor de Paulo, um amor verdadeiro, genuíno, e a perseverança. E não só isso, ele presenciou as perseguições de Paulo. Ele conhece os sofrimentos que Paulo passou. Irmãos, imagine, sabe, se a gente acompanhar de perto. Imagine, irmão, Satanás não tem mais armas contra nós, né? Então, capítulo 2, vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Primeiro ele fala no versículo 1: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então Paulo tinha um ministério por trás. Esse ministério não é um ministério humano, não é ministério de Deus, do Espírito. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Irmãos, graças a Deus que nós não andamos pelas coisas vergonhosas que se ocultam. Muita gente se apresenta como homem espiritual, homem santo de Deus, irmão, depois por baixo fazem coisas violentas, agressivas, feias, sujas, sabe? Então, isso tudo é coisas vergonhosas que se ocultam, tá por baixo, tá oculto, né? Não andando com astúcia. Paulo não andava com astúcia, não usava artifícios humanos, nem adulterando a palavra de Deus. Ele não adulterava a palavra de Deus para levar os ouvintes para suas ambições, para o que ele queria fazer. Não. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. As palavras de Paulo podiam ser confrontados pela consciência dos irmãos que ouvem a presença de Deus. A consciência dos irmãos que ouvem, né, corretamente, testemunho de que Paulo falava a verdade, porque ele lutava pela manifestação da verdade, né? Mas o nosso evangelho ainda está encoberto, e para os que se perdem que está encoberto, eles não querem ouvir, não querem, né, restrição da luz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, tá? Então aí, irmãos, Gálatas capítulo 4 mostra que Paulo, ele primou pela verdade, né? Ele falava só a verdade. Capítulo 4, né? Versículo 16.
Versículo 15 diz assim: que é feito, pois, da vossa exultação, ó Gálatas? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Quer dizer, Paulo, na primeira viagem, passou pela Galácia, estava muito enfermo, provavelmente a enfermidade dos olhos. E os Gálatas queriam arrancar os seus olhos para, se possível, doar para o Paulo, né? Só que agora, de repente, pela muitas palavras negativas dos que tinham inveja de Paulo e queriam, né, distrair, né, os Gálatas da palavra profética. E o que aconteceu no versículo 16? Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Eu continuo sendo fiel à verdade, mas de repente, por causa desse falar todo negativo, eu me tornei vosso inimigo? Eu virei o vilão da história? Eu virei o enganador? Eu virei o que quer buscar a glória dos homens, né? Versículo 17: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. E King James atualizada, na versão dele, traduz que eles querem isolar vocês de mim, né? Então, irmãos, essa tática de ter, né, isolar a igreja, isolar um grupo de pessoas, privando-os de uma palavra pura, né, de Deus, começam a filtrar e começam a mudar as coisas, irmão, é isolar os irmãos do apóstolo, tá? Então, irmãos, essa é a tática do inimigo, irmãos, e não mudou, sempre vai ser essa tática. Por isso, irmãos, a única, né, Efésios 4, a única maneira, irmãos, de a gente permitir o encabeçamento de Cristo e ajudar os irmãos é isso aí, ó. Versículo 14 fala assim: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quer dizer, se você não é aquele que segue de perto a palavra apostólica, se você não é aquele que acompanha de perto o que Jesus fala, você está buscando ainda as doutrinas. Aqui tem uma boa palavra, aqui tem uma outra boa palavra, aqui essa palavra eu gosto mais, aquele eu gosto menos, sabe? Você está sujeito a ser agitado de um lado para outro, né, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia, né, e pela astúcia com que induzem ao erro. Então, como, irmãos, eu posso não ser enganado? Versículo 15: mas seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. E a verdade é o que? É a palavra profética, é a palavra que o Senhor está falando conosco. E seguindo sempre com a base do amor. Irmão, as boas mensagens que não vem de Cristo, né, que vem de Cristo, irmão, sempre traz a base de um amor. E o amor, irmãos, vocês podem perceber qual é o resultado de uma palavra que traz a base de amor. Essa palavra nos une. O amor é o único elemento que nos une. Você sabia disso? Se Deus quer nos edificar, quer nos colocar juntos, a única maneira de nos unir eficazmente é pelo amor. Não tem outra coisa que nos une. Não é pela amizade, não é pela pizza que comemos junto, né? Mas é pelo amor. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando você segue a verdade, a palavra que vem de Cristo, você está o quê? Crescendo. Você tem cabeça, está crescendo no cabeça. A cabeça é que governa você.
né? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, só seguir a palavra, né, em amor, e deixar Cristo nos encabeçar, e sendo suprido, o corpo sendo suprido, irmão, nós vamos ser, né, como é que fala? Nós vamos ser bem ajustados, nós vamos ser bem coalescidos. Vocês se lembram desse verbo? Coalescidos, vamos estar sendo entrelaçados, né, em laços de amor, e nós vamos estar, irmão, tão firmemente compactados. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo com a igreja. Inimigo teme isso, ele teme uma igreja edificada. Irmão, nós vamos estar tão firmemente ligados um com o outro, né, através do amor, irmãos, que inimigo tem medo, e isso vai efetuar o nosso próprio crescimento, irmãos, do corpo de Cristo. É isso que o Senhor está fazendo entre nós, ó Senhor Jesus.